gente começa a poder entrar mais no assunto sobre comer carne ou não comer carne. Para saber sobre comer carne ou não comer carne, tem que entender primeiro que essa ideologia, vegetarianos ou veganos, o que for, não é algo novo. Desde povos muito antigos já tem povos que não comiam animal, tá? Por exemplo, na Índia. Lá, sim, comem, não todos. Não, tinha povos, alguns, que já existia isso, que não comiam. Porque tem povos que não comem animais, por duas ideias diferentes, cada povo com a sua ideia. Uma porque acha que os animais, eles recebiam almas de reencarnação dos seus antepassados, e é cruel você comer seu antepassado, ou comer um outro ser humano que está nesse animal. Então tem culturas que não comiam carne porque achavam que tinha reencarnação de homens. Eu não vou comer um outro ser humano. Mas não tem pelos 10? Quê? Não, estou falando das culturas, tá? Sim. E outra ideia que tinha, que tinham culturas que achavam que o animal era um deus, era uma divindade. Tipo, a vaca não... E eu não vou... por exemplo, a vaca. A vaca não... Então eu não vou matar o meu deus, porque ele é acima de mim, eu não vou matar. Então tem essa ideia, tá bom? O que quer dizer você achar que por exemplo, uma vaca é um deus? O que significa? Significa que você dá personalidade à vaca. Mas não só uma personalidade que você acha que é tipo um ser humano, mas que é até um deus. Ou seja, você dá a um animal uma personalidade. Sim? E isso é uma origem de você dar personalidade a coisas materiais, ou seja, que é a personalidade, no sentido de personalidade que eu estou falando, só o ser humano tem, é a origem de qualquer idolatria que tem no mundo. E, então, é isso. E a pergunta aqui, tá bom, não tem personalidade, não é um deus ou animal. Mas a pergunta, o animal tem sentimento ou não? Tem. Sim. Quando você mata um animal, ele sofre ou não sofre? Isso que sofre. Ele sofre. Então, isso tem discussão entre filósofos. E por isso vegetarianos não querem comer. Calma aí, vamos ver. Tem discussão entre filósofos. No século mais ou menos, em 1700 mais ou menos, né? Teve o filósofo que era o René Descartes, que ele é tipo o pai, vamos dizer, da ciência moderna, se eu não me engano. Eu peguei uma frase dele. Sei lá, acho que não. Ele é assim, matemático também. Não, matemático também, tem tudo muito Descartes nos meus livros. Sim, ele é o que preparou a matemática para Newton e para tudo. Cadê? Como é que não tinha celular? Ele fala assim, só existe o que pode ser provado. Uma das máximas dele. Só existe o que pode ser provado, ou seja, tudo a gente tem que provar cientificamente. É a ideia do que é a cultura hoje em dia. E então ele falava o seguinte, que o animal não tinha sentimento. Logo, animal não sofre. Isso que a gente vê o animal sofrendo só parece sofrer, porque o animal não é ser humano. É instinto. Não é instinto, mas é só reflexo, porque não tem nenhum tipo de sentimento, porque quem tem sentimento é ser humano. Isso falou ele, tá? O cachorro não tem sentimento? Ele falou isso. Ele falou isso, tá? E aí, a partir de então, começou toda uma tendência na ciência de você poder fazer as coisas mais cruéis dos animais para desenvolver a ciência, a biologia e a medicina. Graças a ele. Então aí começa a pessoa, isso de ser cruel com os animais, fazer o que quiser, justo a esse pensamento, tá? E o Voltaire, que era da época dele, ele foi muito contra. Ele falou, óbvio que os animais têm sentimento. Ou seja, tem uma discussão entre a filosofia, se os animais têm sentimento ou não. Hoje em dia tem muitas provas que sim, o animal tem sentimento. E ele estava errado. Tá? E a Torá? E a Torá. Então a Torá, ela fala o seguinte, ela conta uma historinha na Guemará sobre o Rabi Yehuda Nassi. Rabi Yehuda Nassi viveu mais ou menos no ano 200, tá? E Rabi Yehuda Nassi era o homem mais sábio da época, o homem mais rico da época, e ele era considerado como se fosse o rei dos judeus da época. Ou seja, mais rico, mais sábio e politicamente o mais importante. Ele era tipo, ele que escreveu a Torá oral, né? Ele que compilou a Mishnah, a Torá oral, escrita. Então, o Rabi Yehuda Nassi era um mal sábio, viveu 120 anos, quando ele morreu foi tipo um trauma para a geração toda. E conta ele, que um dia ele estava lá para matar, não é igual hoje que você compra no supermercado carne congelada. Você tinha lá o bezerrinho na sua casa, você queria comer, você matava. E aí ele foi pegar um bezerrinho e foi abater. Nisso que ele foi abater, o bezerrinho, ele não estava vindo, ele acho que se agarrou nas pernas dele. Tipo, não quero ir pro abate. O bezerrinho ficou, não quero morrer. E ele falou assim,
vai que por isso você foi criado. Lekar notzarta. Para isso você foi criado. Para morrer e servir de comida para o tzadik e se elevar. Então vai que é para isso. Esse é o seu objetivo no mundo. Vai lá. E conta a Guemará que da partir de então, por causa desse pecado de Rabi Yehuda Hanassi, Por que pegando? porque ele falou, pro nível dele, ele falou assim com o animal, ele ficou com dores horríveis, que ficou décadas doendo. Eu acho que é a hemorroida. Falei que toda hora que ele ia pro banheiro, ele gritava que o bairro todo conseguia Era infecção urinária. Não sei, pode ser. Que o bairro todo conseguia sentir, ouvir a dor dele, tu não sabia, agora ele tá no banheiro. E ele ficou décadas, acho que de uns 20 anos assim, doendo, insuportável por causa disso. Até que, um dia, agora, tinha, olha o nível que vocês não querem ver se o animal sofre, não, olha o nível que a Torá conta. Tinha uma ratazana na casa dele. Ah, não. Não comenta. Vamos pular essa parte lá. Essa parte não precisa. É, o bezerrinho vai morrer. Agora tinha uma barata pior, uma ratazana. Veio a empregada dele com a vassoura e para tentar tirar, e ela não estava saindo. Até que ela foi, dar uma pancadinha na ratazana. E aí o Rabi entendeu, ele falou, para. Arachamav lechola massav. Deus, ele é piedoso com todas as suas criaturas, com todos os seus feitos. Deixa ela. Fala que não pode matar rato, não. Deixa ela. Assim falou Rabi Yehuda, deixa ela, não vamos bater. E fala que da partir de então ele foi curado da doença. Ele fez filhinhos e ocupou a casa toda. Comeu os móveis. Ou seja, quer falar sobre sofrimento de animal? Vamos até o final. Leptospirose. Quer falar de sofrimento de animal? Vamos até o final agora. Então, a ideia então que a gente aprende aqui do abate até o rato, qual foi o erro do Rabi? Ele achou que animal não tem sentimento. E qual foi o acerto do Rabi? O conserto é quando ele entendeu que animal sim tem sentimento. Inclusive um rato. Sim? É a ideia aqui. Ou seja, qual é a visão da Torá? Que tem sentimento. Que sim tem sentimento. Mas já é porque se chama Tsar Balei Chaim. Tsar é sofrimento. Pode ser. Tá tudo bem. Eu aprendi dessa história, o Rav Kook que ele escreveu. Né? Mas então pode matar uma barata? Pode matar ou não? Pode. Pode. Porque você tem um benefício nisso. Mas agora. Não, barata não tem não. um benefício espantando o rato? Tem, mas pro nível do Rabi Yehuda Hanassi é o conserto dele. É o nível dele, tá? Outro nível. Se você chegar e falar pro carneirinho, vai que você foi criado para isso, acho que não vai ser um pecado. Tá? Que ele vai ficar muito magoado, o carneirinho. Ai, tadinho. Entendeu? Mas a Guemará veio aqui trazer o conceito. Que animal tem sim sentimento. A ideia aqui é que fala o seguinte. A pergunta que surge, que vai ter uma discussão entre dois gigantes. Um se chama o Rambam, Narmanides, e o outro se chama Rav Kook. O Narmanides é em 1250 e o Rav Kook morreu em 1935. Vai ter uns 700 anos e pouco de diferença dos dois. Mas o Rav Kook ele traz o Rambam, ele explica outra coisa, a gente vai entender. O Rambam, ele vem perguntar, ele explica em Bereshit, por que o ser humano, depois do dilúvio, foi permitido comer animal? É aquilo de vontade de matar? E outra pergunta, o fato do homem agora comer animal é uma elevação do homem Ou um rebaixamento? ou um rebaixamento do homem? A elevação. Lembra que a gente conversou sobre o objetivo da comida? Sim. A princípio, rebaixamento. Então, Eu acho rebaixamento. o Rambam, ele explica o seguinte, o homem, Rebaixamento, é isso mesmo? o homem, ele foi permitido comer animal depois do dilúvio. Que já que ele que salvou todos os animais na arca, e os animais existem por causa do homem, então, é o que ele fala, é como se fosse uma espécie de imposto que os animais pagam para o homem. Ou seja, já que vocês vivem por minha causa, então deixa... Não, é proibido fazer o animal chegar à extinção. O negócio de matar. Mas deixa eu pegar um ou outro para comer e ter forças para continuar. Isso que ele fala. E o negócio de matar, que foi para um homem não matar mais? Isso. Aí, a gente vai chegar aí também, tá bom? É muito bom essa parte. Tá? A gente vai chegar, desculpa.
Tá? Então a ideia é o seguinte, é um tipo de imposto. Vocês gostaram da opinião dele ou não? Que os animais pagam imposto Achei pro péssimo homem. esse Achou péssimo. Achei horrível. Horrível. Com todo respeito Péssimo. ao Urambana. Então, vamos defender o Urambana aqui. Óbvio que o que ele está falando não é superficial, como a gente entendeu. O que ele está dizendo é o seguinte, que depois do dilúvio, existiu uma arevut, uma associação entre ser humano e animal. Antes do dilúvio, o homem vivia por si só e os animais viviam por si só. E um não interferia no outro. Tipo, duas pessoas que viviam no mesmo mundo, mas Separado. o homem ele ficava na sua agricultura, na terra, comia da terra e pronto, os animais. Sim. Não existia uma associação entre homem e animal no mundo. O que o dilúvio veio trazer para o mundo é que o mundo todo está integrado. Que tudo na verdade é uma coisa só. É um corpo só, é um cosmos só. Tudo é igual. Então, tudo dependia do homem. Né? Calma, os animais, ou seja, o homem, ele pecou, certo? Aí a gente vai entrar nisso. Porque o homem começou a pecar no dilúvio? Justamente porque ele tinha, uma das coisas era assassinato. Sim. E relações proibidas, que é tudo no mesmo canal, né? A questão. Eu falei. E a questão do sangue, de você assassinar, e eles pegavam um animal vivo e comiam, negócio sanguinário, era pesado, é muito criminoso o ser humano. Ou seja, o ser humano tinha forças que ele não tinha para onde escapar e jogava para o assassinato, para os errados. Então Deus depois falou assim, pega essas forças e usa pelo menos agora, já que tem associação entre homem e animal, mata o animal da forma que eu quero, não dessas formas, mas não deixa ele vivo, que aí sim é proibição mesmo. E aí você pelo menos canaliza as forças de assassinato que tem dentro de todo ser humano, sim, no animal, e pelo menos não mata um ser humano. Pelo menos matar não vai para o ser humano, vai para o animal. Tá pensando assim, é muito rebaixamento. Calma. Essa é a ideia aqui. Ou seja, vai pro, entendeu? E vai para o animal. Mas não é o Rambam que fala isso não, só estou trazendo a ideia aqui. Todo ser humano até hoje tem instinto assassino dentro dele? Dentro dele, por exemplo, o Rav Avner estava num choro muito bom sobre você humilhar o próximo. Ele estava falando que quem humilha é como se fosse que mata. Eu falo, pô, não está sendo exagerado? Não. Que o mesmo yetzer, o mesmo instinto, a essência que tem dentro do ser humano de você humilhar o próximo é o mesmo de você matar. E você só não mata porque tem lei. Você só não mata porque tem lei. Ou seja, qualquer um que está disposto a humilhar o próximo, se não tivesse lei, ele estaria disposto a matar a pessoa. É verdade mesmo. Eu senti que se não tivesse, ele matava. E na verdade a humilhação, na verdade, é um instinto de assassinato do homem civilizado. Vamos dizer assim. Por isso que a Torá é totalmente contra você falar mal do próximo. Fala muito forte, mas faz muito sentido. Porque o instinto de humilhar, naquele momento, tem o mesmo instinto de matar. Você não mata porque tem olho, vai ser preto, tem consequência. Você quer humilhar, você quer. Se pudesse, você matava. Quando você quer humilhar, se pudesse, você mataria. Você quer acabar com a pessoa. Você quer acabar com a pessoa. Hitler, quando ele se expandiu da forma que ele se expandiu, foi com uma ideologia toda lógica, assim. Isso aqui faz mal para a humanidade, eles fazem mal para a humanidade. Então, aí a gente vai chegar exatamente no ponto do Hitler. Muito bem. Que os alemães e os nazistas do alto escalão, eles eram vegetarianos. Hitler era vegetariano. Fala que Hermann lá, enquanto estavam os judeus sendo queimados, ele ficava cuidando dos cavalos. Coitadinho do meu cavalo. Tá muito calor para ele. Tá muito calor para ele. Hitler, ele tinha o cachorro do Hitler, era o melhor amigo dele. E assim, não só de Hitler, era uma cultura da época. E a gente vê o seguinte, que justamente, agora, deixando bem claro, né, que isso eu não estou falando para quem é vegetariano hoje em dia. Tô ouvindo? Mas a não canalização de matar um animal foi transferida para o ser humano. Pelo menos no caso dos nazistas. Por isso eles foram tão cruéis mais do que qualquer outro. Porque, tem força. Porque a força não foi usada em alguma coisa. Ou seja, eles tentaram virar vegetarianos enquanto eles não tinham nível para isso. A gente vai ver isso daqui a pouco. Sim. E aí acabou sendo pior que um animal. Sim. Ou então a gente pode dizer o contrário. Quando eles começaram a valorizar o animal,
eles confundiram o que é homem e o que é animal. Se animal também sofre, se animal também vive, se animal também tem família, então o animal é igual a um ser humano. Sim. Só que o ser humano, mas o animal não fala mal de mim, o animal não tem problemas políticos com os melhor do que o animais. ser humano. Então eu odeio outros seres humanos, mas os animais são meus melhores amigos. É mais fácil ser amigo de um animal do que de um ser humano. Fala também. Então, o que eles falavam? Os nazistas falavam que os judeus eram como ratos. Então a gente vê que até a ideia deles de animais era errada também. Porque eles não levaram até o final o conceito, ficou só nos animais. Mas rato tem que matar, que são os judeus. Tem um filme que eles fizeram, os judeus e os ratos. E por isso pode matar, que eles são de uma classe abaixo que a gente, que é a questão dos reinos. Tem a ariano e tem os judeus, que são menores que os animais. Essa é a ideia. Então é uma das opiniões hoje em dia sobre o conceito de posso ser vegetariano ou não. Ele fala o seguinte: é muito bonito você ser a favor dos animais e cuidar dos animais, mas vamos cuidar dos seres humanos também? Vamos não matar ser humano? Sim. E isso é uma coisa que tem que se refletir. A ideia sobre o que a gente faz com a humanidade antes. O Rav Aviner, ele trouxe a ideia sobre a tzedakah. A tzedakah primeiro você dá para um pobre da sua família, depois um pobre amigo, depois um pobre da sua cidade, depois um pobre do seu país, depois um pobre do seu povo, depois para um pobre da humanidade, depois para um pobre animal, depois para um pobre vegetal. Sim. Ou seja, você tem prioridades. E você não pode igualar as prioridades. É que você fazer o bem com um animal está na mesma escala de valor do que você fazer um bem para o ser humano. Que aí fica na dúvida se ele acha realmente ele valoriza o animal como ser humano ou se ele acha que o ser humano é um animal. Por exemplo, o caso dos nazistas ficou bem claro o que eles achavam. E aqui tem um perigo. Que é exatamente. Mas voltando para a opinião do Ramban, ele fala, o Ramban, que foi um avanço na humanidade. Que antigamente, como ser humano, ele era afastado dos animais, então ele canalizou as forças deles para o mal. E a gente vê que os animais também se corromperam, por isso que muitos animais foram extintos. A gente fala que os animais também fizeram relações proibidas, relações com outros animais de outras espécies. E esses não passaram. E a gente vê que a influência do ser humano, ou seja, quanto mais cai o ser humano, o animal cai junto, a humanidade toda cai junto, o vegetal cai junto, tudo cai junto. Então, depois do dilúvio, houve uma associação para o bem da vida e para o bem ético entre animal e ser humano. E já que eles viveram, o animal, através que a gente come eles contribuem para o ser humano ser uma pessoa mais ética e ter melhores valores. E aí é uma elevação do animal, que agora ele pode ser comido pelo ser humano. E essa elevação do animal eleva o homem, que ajuda ele a canalizar suas forças, pelo menos o animal, e consegue melhorar pelo menos a humanidade, o convívio com outros seres humanos, que realmente melhorou depoos do dilúvio. Mas até então poderia comer todos os tipos de animais. E aí podia comer todo tipo de animal, desde que fossem mortos antes. Ou seja, todos os animais contribuem para isso. Formiga, barata, rato, porco, cachorro, cavalo, vaca, pode, liberou. Entendeu? Tinha que matar. Ou seja, é muito profundo o que o Ramon está falando. Sim. É que a humanidade, uma ajuda a outra. Não só o ser humano. O ser humano não tem que ajudar o próximo, mas um oferece... Na verdade, não, o mundo, né? O mundo, na humanidade, A gente pode dizer isso, por exemplo, até dentro do nosso corpo humano. Vamos supor que tem comida, não sei agora, biologia já há muitos anos que eu não estudo. Mas a energia que o meu corpo precisa está em tal órgão. Fica lá. E esse órgão só obteve energia porque ele consumiu alguma outra coisa. E aí vem um outro órgão e consome desse órgão essa energia. E através da associação de todos os órgãos, a gente vive. Gente, é assim? Não, e tem os hormônios também. Ou seja, tudo funciona consumindo, se alimentando do outro. É igual os animais e o ser humano caçam o seu pão na terra. É como o nosso corpo se comporta dentro da gente. Entendeu? Caraca! E assim se tem a vida. E assim a gente vive. Assim é a vida. Assim a gente se conecta com Deus. Ou seja, hoje o mundo tem um pensamento muito individualista. De pensar, sou eu e eu mato o animal. Mas antigamente, principalmente na época que tinha santidade, a gente vivia o mundo como um mundo global. Como uma coisa tem seu papel que interfere na outra, que tem seu objetivo. Da mesma forma que um ser humano, assim também o mundo. E o animal entendeu o papel dele para a elevação do mundo. Que é pagar um imposto, eu quero colaborar para o homem.
Dá uma tzedakah. Como se fosse tzedakah. Homem, eu quero, um animal também quero dar tzedakah. Também quero, o meu alimento eu quero participar para santo. Como? Sendo comido por você de forma correta e você, através de bons atos, vai conseguir elevar o que eu não posso fazer. Então, passar a comer carne foi uma elevação para o mundo, pelo Rambam. Ficou melhor a opinião dele? Ficou melhor. Ficou muito bom. Ficou muito bom. E agora? E agora? Pode comer liberado, então. Quê? Pode comer, então. Pelo Rambam, sim. Não, pelo E Rambam. são os sinais dos animais que só poderiam ser comidos? Para judeu, quando recebeu a Torá. Falou, vocês, não tudo. Vocês é só carne de corban. É outra história, a parte do povo judeu, outro caminho. Agora, Mas por que todas as pessoas do mundo podem comer todos os tipos de animais? Se tem as características comuns de determinados animais que fazem influência na chamada das pessoas? Isso, dado que Deus ele limitou alguns animais para os Yehudim através de mitzvot, da partir que agora existem essas mitzvot, ela é um canal a mais da elevação da pessoa, já que ela virou mitzvah. Mas para os goim não é mitzvah, não tem mitzvah de não comer, logo eles se elevam com tudo. Mas você está falando uma coisa muito interessante, porque poderia ter a shkita para os judeus, quer dizer, a forma de comer através da shkita, mas esses animais que são proibidos para a gente também é proibido para toda a humanidade. Porque eles influenciam na Neshama. São animais ferozes, né? Se a gente não come a águia, porque a águia tem instinto. Por que não come os animais selvagens? E isso influencia. Quem não come animais que Sim. Talvez ele quis refinar um pouco mais o povo judeu através de mais mitzvot e mais delimitações. Vocês tendem a não comer todos os animais. O que parece muito cruel, evita. Então, por isso, por exemplo, que o Rafa fala sobre você cobrir o sangue. Pelo menos tem um pouco de vergonha ao matar um animal. Cobre o sangue dele, pelo menos. Não fica mostrando na terra, ó, sangue. Pelo menos cobre. Eu sei que eu preciso comer, mas coitado, o animal morreu. Cobre o sangue. Ou então, não, carne e leite, por exemplo. Porque existe a vaca, alimenta o gdi, que é o carneiro. Como alimenta o carneiro? Qual é a fonte do carneiro? É o leite da mãe, que é a fonte da vida. Certo? E aí o homem precisa comer o carneirinho. Então ele pega o carneiro e abate e vai comer ele. O que acontece? Coitada da mãe, que ela produz leite. E não tem ninguém para amamentar. E sofre, a mulher, até um animal, quando tem sangue demais, leite, ela sofre, que ela tem um leite sem destino. Então, aí o ser humano, o que fazer com esse leite? Então eu vou pegar esse leite e vou cozinhar com o filho dela. Ou seja, o que era para alimentar o filho, agora eu vou cozinhar junto? Então isso está escrito, não cozinharás o carneiro no leite da mãe. Porque eu mato um animal, eu penso, uma barata, seja o que for, eu penso que ele tem família. Eu não canso, não. Sabe o que eu penso? Se eu tivesse na situação de uma charabina, eu não ia ser escolhida. Gente! Eu penso, desculpa, eu sei que você tem família, mas vamos... Mas eu também tenho a minha e tenho que cuidar dela. Então,